Então, como mãe atípica e típica, eu percebi dentro da minha casa que eu estava ferindo os direitos do meu filho típico para garantir os direitos do meu filho atípico. E muito cedo eu compreendi que eu estava errando. E quando a gente olha para a sociedade, Vanessa, principalmente dentro dos condomínios, é isso que acontece. E aí, as pessoas têm uma ideia de que o síndico está programado para falar não. E aí eu falei assim, gente, deixa eu te falar, esse negócio de falar não acontece desde a escola. Por exemplo, tá vocês dois conversando, é prova difícil para todo mundo. Porque assim é mais fácil de lidar. Ó, quem fala não para tudo é preguiçoso. O que a Jaima tá falando é certo, é muito mais difícil gerenciar as coisas desse jeito, mas é o jeito certo de fazer. Olá! Eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros, o canal do Conde TV. O programa que veio para revolucionar e criar os melhores movimentos de consciência quântica. Pois é, estamos num ecossistema vivo. E para tanto, quebra o muro, preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é de suma importância. TEA, você sabe o que é? Transtorno do espectro autista. Se somos todos um, também somos TEA. E para quem ainda não entendeu, eu tenho dois convidados incríveis que nos darão uma aula. Pois é, nos darão uma aula para que a gente possa virar a chave e entender qual é o nosso papel nos condomínios, de que forma a gente pode falar verdadeiramente sobre tolerância e empatia. A gente só pode tecer comentários verdadeiros quando a gente conhece. Porque quando a gente não conhece, nós estaremos no mundo dos axiologistas. Sim, eles existem. E infelizmente, por conta dos achismos, muitas discriminações e preconceitos negativos estão tomando corpo, estão aumentando. E nós estamos aqui para criar estes movimentos de conscientização e, por que não, de ajuda mútua, com solidariedade, amor ao próximo e a verdadeira empatia. Jailma Triveros é uma mãe que tem filho autista, que tem filho com espectro autista. Uma pessoa que sabe o que vai falar aqui. Além de mãe, ela é uma profissional que faz a diferença aonde ela passa. Ela não é só mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é amiga, ela é uma profissional que faz a diferença por onde ela passa e por onde ela ainda vai chegar. Por isso, prestem muita atenção neste nome, porque ela vai sim quebrar todos os muros e mostrar para vocês como é que se faz. Meu outro convidado, Jonathan Simão, o nosso Johnny, um amigo incrível que o mercado condominial me trouxe de presente e que hoje eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo. Ele já me entrevistou, ele já me abriu portas, já me deu plateia e palco, me deu vez e voz. E ele vai mostrar como um grande comunicador que ele é, como um jornalista incrível que ele é, como um palestrante que ele é, de que se a gente souber trazer o equilíbrio sistêmico adequado nas nossas formas de nos comunicarmos, a gente consegue chegar mais longe. Hoje, nós estamos aqui com essas duas personalidades incríveis e eu tenho a honra de falar que vocês estão com vez e voz para mostrar a
todos que irão nos assistir que a gente pode muito mais do que a gente tem feito. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Vanessa, pela Nossa, oportunidade. com essa recepção eu já tô quase já indo. Devia ter trazido realmente o martelo para quebrar os muros. Os muros. Ah, mas o preview tá com o martelete dele, Boa. ele tá com todos os aparatos e as ferramentas para quebrar pra gente, porque Boa. ele faz parte de tudo isso, né? Não, preview? Legal, por Isso favor. aí. Bom, pessoal, meu nome é Jailma, sou sócia da Triveros, mãe atípica e tenho uma paixão por ajudar a trazer soluções para as famílias atípicas, porque eu vivo isso na pele. Eu sou moradora de condomínio, tenho um filho que tem sensibilidade auditiva, tenho mais um filho mais velho, que é o Matheus, que ele é típico. Então, como mãe atípica e típica, eu percebi dentro da minha casa que eu estava ferindo os direitos do meu filho típico para garantir os direitos do meu filho atípico. E muito cedo eu compreendi que eu estava errando. E quando a gente olha para a sociedade, Vanessa, principalmente dentro dos condomínios, é isso que acontece. Sem perceber, as famílias atípicas estão invadindo o direito das famílias típicas. Porque o meu filho, ele tem autismo, ele tem sensibilidade auditiva, o meu filho não consegue ser incluído nos ambientes. E qual que é a responsabilidade da família dentro desse mundo? Não é só requerer o seu direito. Acabamos de receber a notícia recente de que teve um projeto de lei aprovado que dentro dos condomínios acima de 20 unidades autônomas vai ter a obrigatoriedade de treinamento. E sim, isso é muito importante para as famílias atípicas. Mas não adianta trazer mais uma responsabilidade para o síndico se as próprias famílias esconderem a sua realidade no bolso. Como que o síndico vai conseguir ajudar se ele nem sabe que existe essa família atípica? Como que o síndico vai conseguir trazer soluções para aquele andar que tem famílias multidisciplinares? Condomínio é uma caixa de famílias multidisciplinares que precisam conviver com suas diversidades. Como que o síndico vai promover isso? Então, a gente traz essa solução, a gente tem um programa não só de treinamento, porque a gente não fala só de treinamento, porque treinamento vai dar, ninguém vai cumprir e vida que segue. Mas a gente precisa fazer a diferença para as famílias atípicas, para elas serem incluídas nessa sociedade, mas é uma inclusão verdadeira, não é essa inclusão que está na moda, que a sociedade prega, uma escola inclusiva. Não, não é isso, gente, porque a inclusão começa dentro de casa. Eu amo os meus 2 filhos. Se Deus me perguntasse se eu tivesse a oportunidade de voltar 6 anos, que é a idade do meu caçula, que tem autismo, para mudar algumas coisas, que eu passei por muita coisa nesses 6 anos, muita coisa desafiadora na minha família, com os meus filhos e esposo. Se ele me desse essa oportunidade de voltar 6 anos atrás e me perguntasse o que eu gostaria de mudar, eu não mudaria exatamente nada. Porque se eu mudasse algo de ruim que me aconteceu, eu poderia perder a oportunidade de ter o meu filho, Gabriel, que é um anjo na nossa vida. Que é uma criança que tem nos ensinado muito. E diante dos desafios que a gente vive no condomínio, a gente aprendeu com ele que a gente está ferindo os direitos dos outros, quando a gente requer só o nosso. A gente vive uma sociedade, Vanessa, que esqueceu dos deveres. Então, eu sou mãe atípica, o meu filho tem direito de estar na escola, o meu filho tem direito disso, meu filho tem direito daquilo, mas e o meu dever? De entender o meu filho, de saber se ele está feliz indo para aquele ambiente, o que eu posso agregar para garantir o direito dele sem ferir o direito do próximo. Então, gente, é um desafio dentro do condomínio, mas nós conseguimos ajudar. Olha, Jailma, te ouvindo, eu fiquei completamente emocionada, porque eu consigo, e ainda bem por isso, enxergar e sentir tudo que você nos trouxe. Isso é algo que, infelizmente, a gente não enxerga nas comunidades em que as pessoas efetivamente decidiram, porque é uma decisão, não é, morar dentro dos condomínios. Para facilitar, inclusive, alguns termos que você trouxe,
e aí principalmente para as pessoas que não conhecem tanto dessa temática, explica para a gente, por favor, o que são os típicos e o que são os atípicos. Explico. As famílias típicas ou crianças e pessoas típicas são as pessoas que não têm nenhuma divergência neuropsicológica ou qualquer deficiência física. Então, são pessoas que a gente considera normais. O mercado fala muito disso. As pessoas atípicas são pessoas que estão com alguma condição neuropsicológica ou até mesmo física. Então, são pessoas que têm alguma questão, seja ela oculta ou visível, que necessite de uma inclusão, de uma necessidade especial. Que são os que a gente chama de diferentes. Isso, e eu especiais. Eu particularmente, eu gosto muito dos diferentes e do termos diferentes. Eu me considero uma pessoa diferente. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu era criança, muitas pessoas confundiam a mim como uma pessoa realmente esquisita. Usavam o termo esquisito. Esquisito quer dizer incrível. No entanto, algumas outras me denominavam estranha. Ela é estranha. Estranha aos olhos de quem? Então, por que eu acho muito interessante ser considerada diferente? Porque se eu tiver que ser considerada normal no mundo onde as pessoas normalizam situações desastrosas, situações criminosas, situações de falta de respeito. Porque hoje faltar com respeito é algo normal. Porque a pessoa que é agressiva hoje é muito normal. Se isso é o normal, eu entendo que ser diferente e contrário àquilo que efetivamente se coloca como normal, romantizando, não é? As pessoas estão romantizando questões que não são normais, mas que hoje falam que ser atípico, ser diferente, não torna ninguém menos humano. Ser diferente, ser atípico, não torna as pessoas anormais no sentido de monstros, retardados, idiotas. Desculpem os termos, mas é assim que eu vejo as pessoas que não têm o conhecimento, que não têm a consciência, vivem no mundo do achismo, no mundo da negatividade, denominando pessoas, seres humanos, que são como todos nós, porque somos todos somos. E a bem da verdade, quando eu entendo que uma família tem um indivíduo, um filho, uma mãe, uma avó, porque não são só crianças, Exato. são adultos também. Eles crescem também. Dentro de um lar, Sim. não é verdade? Sim. Nós estamos lidando com famílias que estão aí para trazer a grande evolução na nossa sociedade. Sim. Essa é a verdade. Para mim, esta é a verdade. Todas as famílias que têm uma pessoa atípica, ela veio para evolução. Evolução da família, do seio familiar em que ela nasceu, ou que ela foi criada, porque não precisa necessariamente ter nascido. Ou a evolução de outros seres, que somos todos um, vizinhos, por exemplo, daquela coletividade, dentro de um condomínio, nós estamos falando aqui dos condomínios, e que devem dar graças a Deus por terem aquela oportunidade. Porque a gente aprende muito com os atípicos. Sim. Aprende muito. Sim. E aí eu vou mais além, Vanessa. Seria de uma individualidade e um egoísmo muito grande da família atípica não dar essa oportunidade aos vizinhos. Sabe por quê? Porque a gente aprende com eles. Só que você é quem decide o que você vai fazer com a condição que você está, com a condição que Deus lhe proporcionou. Se você vai pôr no bolso e sofrer, ou se você vai sofrer e trazer soluções para quem está vindo depois. Porque, na verdade, é isso.
A família atípica é um sofrimento diário. A gente sofre com medo do futuro, a gente sofre com medo da sociedade, a gente sofre com medo... A gente não tem o direito de morrer, quem é mãe e pai. A gente se coloca nessa condição. Porque a gente tem medo. Se eu morrer, como meu filho vai ficar? Quem vai cuidar? Você entendeu? Então, quando a gente abraça a nossa dor, fala assim, vem dor, vamos juntos, vamos caminhar junto e crescer juntos, porque é isso, a gente é quem decide o que vai fazer com a nossa dor. Se ela vai nos enterrar ou se ela vai nos fazer crescer. Então, quando uma família atípica dá a oportunidade dos vizinhos de saberem as suas necessidades, todo mundo consegue chegar num denominador comum e conviver bem. Porque eu sou família atípica, olha, o meu filho tem essa necessidade. Então, quando você for fazer o barulho, eu não quero tirar o seu direito de ligar o som nas alturas, no horário que é permitido. Mas me avisa, porque eu protejo os ouvidinhos do meu filho. Mas se eu não dou a oportunidade do meu vizinho saber, ele vai ligar uma furadeira, meu filho vai dar um pulo e vai entrar em crise, porque tomou um susto de um barulho que doeu na cabecinha dele. Aí eu vou lá, pego, ligo, gritando por 5, que o cara não tem empatia. Não, gente. Ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe. O seu vizinho nem sabe. É isso. Poder da comunicação. Poder da comunicação. Isso. Jonatas, querido Johnny, você que é um mestre na comunicação empática, na comunicação não violenta, porque hoje eu vou começar a falar muito sobre isso, a comunicação não violenta, o famoso CNV, não é? De que forma você entende que os condomínios devem, na figura dos seus síndicos, tratar destas questões tão presentes no nosso dia a dia e de que forma a gente pode ajudar essas famílias a saírem, você falou do bolso, mas a saírem do anonimato, não é? E expor, sabendo que o síndico e a coletividade ali vai dar esse amparo, porque eu entendo que muitos pais e mães de famílias atípicas, falando principalmente das crianças, querem proteger tanto, né, o seu maior bem, que é o seu filho, que eles também ficam inseguros de mostrar o que está acontecendo, porque infelizmente alguns ainda veem a atipicidade como uma aberração. E a gente sabe disso, porque a gente ouve as conversas, a gente é chamado, as pessoas falam aquilo que elas infelizmente pensam, né, nesse sentido, de uma forma completamente inadvertida. Tem razão. Primeiro, antes de tudo, quero agradecer e parabenizar. Que lugar lindo, tá? A sua cara assim, então tá incrível. Obrigado pelas palavras, é bom ter amigos, né? Sim. Então, super obrigado, estou lisonjeado de estar aqui, contribuindo justamente com essa questão de comunicação, que nesse cenário é muito importante. E antes, para você saber, eu estou no meio de 2 leoas, depois a gente conta o bastidor aqui. E aí, a esse respeito, em especial, o que a Jailma falou, para mim faz todo sentido. Antes até de entrar especificamente nesse mérito, falando do típico e atípico, é mais ou menos para você que é do condomínio, tem assembleia ordinária e extraordinária. Então, o extraordinário, como bem disse a Vanessa, é super legal. Inclusive, as extraordinárias aqui pediram os maridos em casamento. Então, o extraordinário é sempre bom, nesse caso, e tem até o filme Extraordinário que trata, não é exatamente neurodivergente a criança, mas ela tinha muitos problemas de aparência física. Para você ter ideia, ele ia para a escola com capacete. Se você não assistiu, te recomendo, até para que você consiga se inteirar nessa questão. E falando ainda um pouquinho mais de dica cultural, tem também o Corcunda de Notre Dame. O Quasímodo veio justamente com esse cenário, o bobo e tudo mais, todos aqueles elogios depreciativos que você citou há pouco, são traduzidos. Então, às vezes, a gente passa, a arte pode nos ajudar nesse contexto também. E aí, trazendo, na minha opinião, o que é legal, opinião sem muros, né? Também parabenizar a escolha da convidada, porque é uma pessoa que vem com a situação, mas que não vem, eu não vou usar o termo vitimismo, porque como você falou, está na moda, mas não vem só querendo os seus direitos, vem pensando também nos deveres. Porque isso que é importante, que haja essa interação, porque de fato, então antes de trazer, né, eu pretendo trazer 3 exemplos, um na figura de administrador, um de síndico e um de vida particular, né, de pessoas próximas, mas eu vou trazer um exemplo para começar agora, essa questão da ausência de comunicação, como pode prejudicar a convivência. Tinha um condomínio no qual eu era subsíndico no período, e existia um casal
que ele estava com um filho recém-nascido, mas não tinha nenhum tipo de divergência a princípio, mas eles estavam super chateados porque tinha algum vizinho fazendo barulho e eles tinham encrencado que era a vizinha imediatamente acima. E na minha concepção, embora eles foram muito gentis, eles fizeram errado, eles foram gentis comigo, o subsíndico. Eles não bateram na porta da vizinha e avisaram. Mas aí, só para esticar a história, acelerar, resumo da ópera, eles me ligaram um dia lá, 1h da manhã, aquela delicadeza que alguns condôminos nossos fazem, né? Olha, tá sendo barulho agora. Eu falei, então, mas olha que coisa, por coincidência, eu tinha perguntado antes pro porteiro se a pessoa estava em casa e não estava. A pessoa ficou constrangida porque tinha jogado no grupo e tinha virado aquela celeuma, teve que se desculpar em público. Então, aí trazendo, se você não se comunicar da forma adequada, a chance de acontecer transtornos como esse é muito maior. E nesse caso em especial, nós estamos falando de pessoas que de fato são sensíveis. E é um parênteses antes de eu passar a palavra. Quando eu vi a notícia a primeira vez que ia cancelar os barulhos dos fogos de artifício na Paulista, eles não explicaram bem, só falaram isso, né? Agora os fogos na Paulista não vão ter mais barulho. Eu xinguei. Mas por quê? É tão legal. Pô, um dia a pessoa não pode tolerar um barulho um dia. Não explicaram que eram os cachorros e justamente as pessoas com neurodivergência. Então veja como a comunicação faz falta em todos os sentidos. Porque eu me senti ofendido em tirar. Eu acho legal aqueles barulhos. Infelizmente prejudica algumas pessoas. Então aí, quando eu soube, pô, fiquei feliz que alguém pensou nisso. Mas antes da comunicação, gerou esse transtorno. Olha, eu vou ser bem sincera, eu sempre odiei barulhos de qualquer ordem. Já começava pelo giz na lousa quando a gente era criança. Já barulhos de fogos de artifício, aquela explosão, aquilo sempre me fez mal, odeio, tanto é que eu sempre amei a ideia de não ter os Mas sons. olha aí que legal, né? E depois ainda, fogos de artifício ainda podem tem problema de incêndio, tem toda uma coisa. Para você ver como o ser humano, de certa forma, né, as pessoas que... É um pouco egoísta, né? Sim. Você pensa na sua comodidade, ou no seu divertimento, no seu direito umbilical, desprestigiando os outros. Eu já não gostava porque realmente me incomodava muito, como de fato incomoda. Né? Até hoje eu uso os protetores auriculares, para mim faz todo sentido e é importante, porque senão mexe muito com a minha questão motora, eu fico da ansiedade, a cabeça me dá um nervoso danado, você começa a ficar mais agressivo até, enfim. E tem uma outra questão, os próprios pets, parece bobagem, os próprios pets também têm uma sensibilidade acima do que o pessoal entende que é o normal, né? Esse falso normal, esse pseudo normal. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas questões que parece que é bobagem, que parece que é uma questão que é um preciosismo, quando na verdade não é uma característica física, inclusive. Exatamente. Física que acaba mexendo na psicológica. Agora, como se foi mal comunicado, soa mal, né? Você sente que tá perdendo alguma coisa. E não que você tá contribuindo com a vida de alguém. Não é tão mais legal? Exatamente. Tem aquela questão, né? Quando a gente se comunica, a gente consegue resolver todos os ruídos. E o que você trouxe, Jailma, e o que o Jonatas trouxe com relação a essa questão da comunicação e da falta de comunicação, os problemas também eles existem. Às vezes a pessoa comunica errado. Por exemplo, comunicaram que não vai mais ter o barulho dos fogos de artifício. Ponto. E ponto. Qual o motivo? Por que gerou? Porque nós estamos trazendo algo que vai ser benéfico a todos. Não vamos perder a iluminação, o show de iluminação. No entanto, nós faremos algo que vai incluir a todos os outros. Exatamente. Quando os pais, efetivamente, de uma criança atípica, que acaba tendo algumas questões motoras dentro do apartamento. Nós temos questões de crianças que começam a bater, a pular, né? Ela se manifesta, ela é viva, tá lá. E aí a pessoa de baixo, apartamento de baixo, normalmente de baixo ou do lado, enfim, está reclamando sobre determinada situação. Será que essa família do andar de cima comunicou que existe uma peculiaridade para as pessoas da família de baixo? A falta de comunicação ou o achar que a pessoa tem que adivinhar, não é? Ele é adivinho. Ninguém tem bola de cristal para entender o problema ou a dor do outro. No entanto, vamos conversar a respeito, vamos falar. Se você não fala, não tem como
a pessoa saber. Da mesma forma como as famílias que resolvem se mudar para um condomínio e tem as questões da atipicidade, que a gente acaba falando, fala para o síndico, comunica ao síndico, porque aí pelo menos o síndico, quando ele receber a reclamação do vizinho de baixo, por exemplo, ou do lado, ele efetivamente já vai poder conversar e falar, olha, nós temos uma questão aqui mais delicada, que precisa ser observada, vai precisar muito da sua empatia e da sua tolerância, porque são famílias que precisam também do nosso acolhimento. E a resposta do outro vai ser do outro. No entanto, a comunicação ali, pelo menos do que está acontecendo, já foi estabelecida. Eu tive um caso nos meus prédios, isso há alguns anos, que um morador ficou sabendo que tinha uma criança atípica e ele levou e falou assim, olha, eu vou ajudar essa família. Ele mandou cordas, sabe, cordas. E disse, por que você não amarra a criança na cama e as cordas estão aqui para ajudar? E aí ele teve ainda uma pseudo-consideração de me avisar, de que ele falou, bom, já que você me disse que a família é atípica, eu trouxe umas cordas para poder amarrar a criança, para ela parar de ficar pulando à toa. Eu falei, você está dizendo para mim que você mandou cordas para essa família para amarrar a criança. Parece brincadeira, mas não é caso real. Aí eu liguei para os pais da criança e falei, olha, eu acabei de ficar sabendo sobre isso, eu lamento muito, eu sinto muito, eu só trouxe a informação para que eles entendessem que vocês precisam de uma questão, porque eu fui intermediária ali, uma reclamação, e eu falei, mas eu jamais imaginei que ele fosse. Aí o pai dessa criança, ele falou assim para mim, olha, Vanessa, a gente agradece, a gente entende, mas cada um só entrega aquilo que possui. E ele só tem isso, e a ignorância dele foi tamanha de que ele trouxe as cordas aqui. Mas eu já expliquei para ele. Inclusive parece que ele fez amizade com o meu filho. Olha isso. É a falta de conhecimento. A falta. E eu me senti um pouco constrangida, claro. Eu falei, eu não acredito que o cara levou as cordas. Aí ele falou depois, Vanessa, me perdoe, eu não sabia, eu achei que fosse ajudar. Eu imaginei pessoas numa clínica, tipo um manicômio, que amarra as pessoas quando elas estão em crise, eu levei as cordas. Mas eu nunca imaginei, quando eu vi o menino, coisa mais linda, ficamos amigos, agora a gente brinca de carrinho. Eu falei, nossa, que bacana, tudo isso aconteceu. Desfecho bom, mas nunca parecia algo muito bizarro, loucura. Meu Deus, o cara mandou cordas. Ele levou na maior boa vontade e falou, olha, aconteceu isso. E ficaram amigos. Mas você veja, se não tivesse tido essa comunicação, essa intermediação na figura de síndica que na época eu era, para essa situação, a situação poderia ter crescido de uma forma, inclusive, completamente desastrosa, para não falar outra palavra. Sim. Antes da gente continuar, quero fazer um agradecimento à Tala Engenharia no seu prédio, que recupera as fachadas da melhor forma, traz as soluções que você precisa. Confira. Pessoal, se a gente não começar a ter um olhar diferente para questões que a gente não entende, a gente vai viver numa arena, numa barbárie, né? E a gente estava falando da comunicação, da importância de não se omitir com medo do que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar é um problema dele. No entanto, eu entendo que nós temos que sim trazer as questões. Outro dia, eu recebi um bilhetinho na administração interna com um chocolate. E aí eu falei, o que tá dizendo? Nossa, um chocolate, um bilhetinho. Uma moradora tinha acabado de receber a aprovação da obra e ela deu para todos os vizinhos da torre um bilhetinho e um chocolate, já se desculpando antecipadamente por conta dos barulhos que a obra iria produzir. E da mesma forma, ela fez isso, mandando para mim, falando, Vanessa, está aqui também o cronograma da obra, com os horários respeitados, os horários que são aí os horários típicos de almoço, para não atrapalhar ninguém.
E eu peço uma atenção especial às famílias atípicas. Aquilo para mim foi uau! Eu preciso abraçar essa moça. Incrível, que incrível. E aí eu li, eu falei, nossa, que incrível, muito obrigada. Nossa, se todas, ainda disse para ela, se todos fossem iguais a você, Exato. que alegria viver, né? Sim. Ela falou, não, eu sou uma mãe atípica. Ninguém melhor do que viver na pele. Ela disse, eu sou uma mãe atípica, eu sei o que é estar na pele das outras famílias e eu já estou me colocando à disposição para qualquer situação. Por quê? Porque no momento da obra, a minha família não estará no apartamento, mas as outras famílias assim estarão. Assim como quando já tiver morando na unidade privativa, uma outra família pode passar pela mesma situação e eu terei que também entender sobre as questões do barulho, tempo de obra e o que eu vou precisar fazer, como você bem colocou, Jailma, no meu cotidiano com a minha família. Então, empatia é isso, trazendo de uma forma bastante incrível, porque eu entendi que essa mãe também, de uma forma incrível. E ela fez isso com a torre inteira. Então, você veja, ela poderia ter falado, não, ela falou, vou cuidar de cada uma dessas famílias, porque ela disse, o barulho reverbera. Exato. Então, o mínimo ou máximo de barulho vai incomodar. E eu quero tentar ajudar da melhor forma possível, né? E é sobre isso, se colocar no lugar do outro. E eu ainda vou um pouquinho além. O que essa mãe fez é uma metodologia que a gente prega muito na Triveros. É se antecipar ao problema. Então, se eu tenho um filho atípico, que ele pula, o que eu posso fazer? Eu posso solicitar ao síndico uma reunião com os apartamentos em voltas do meu, em cima, embaixo, que esse barulho vai prejudicar, comunicá-los da condição do meu filho e pedir para eles, caso no ambiente que você esteja, meu filho esteja pulando, esteja te incomodando, me liga. Porque a obrigação e o dever da família atípica é tentar incluir ele. Ele não precisa parar de pular, mas ele pode mudar de ambiente. A família atípica pode trazer uma outra atividade que não seja de pular. Então, Vanessa, é a questão de que nós não somos vítimas. Eu, como família atípica, não me sinto vitimizada. O meu filho é uma bênção. E eu pediria a ele milhões de vezes mais a Deus, do jeitinho que ele veio, sem mudar uma vírgula. O que eu gostaria é que a sociedade nos enxergasse como famílias fortes. Porque a nossa dor é constante. Não a dor de ter um filho diferente, mas a dor de ter uma sociedade que não entende, que não coloca a coletividade, que não coloca a sua... Pode passar por isso. Vanessa, eu amo meu filho e teria ele milhões de vezes novamente do jeitinho que ele é, mas eu não planejei isso. A família atípica não planeja ter um filho atípico, gente. Quando eu comprei o apartamento, quando eu fui morar no apartamento, eu nem filho tinha. Então eu tenho que sair porque o meu filho é especial? Não. Eu não tenho que fazer isso. Ouvindo a Jailma, me recordo quando a gente via lá atrás aquelas entrevistas das pessoas homossexuais que utilizavam até o termo opção sexual. Vocês lembram? Era isso? Sim. E eu me lembro claramente, por uma pena que eu não vou saber, mas era uma pessoa da plateia, assim, aquele programa do Serginho Grossman, e estava falando, e ele pegou e falou assim, gente, se fosse uma opção sexual, se fosse uma opção, você acha que eu ia escolher sofrer? Exato. Você acha que eu ia escolher ser discriminado na rua? Você acha que eu ia escolher ter as pessoas não querendo pegar nas coisas que eu peguei? Enfim, então, passa muito por isso, né? Você não, imagino, né? Quando você imaginou ser mãe, você não imaginou ele com essa situação, né? Veja só, a gente precisa entender o outro precisa nos entender, e de que forma que a gente pode começar a conscientizar do mínimo para o maior dentro dos condomínios, de que todos, mais uma vez, somos iguais, atípicos, típicos, normais, anormais, esquisitos,
estranhos, Extraordinários. diferentes, ordinários, extraordinários. No final, são todos rótulos que as pessoas colocam na gente, no outro, nos outros, para tentar identificar alguma coisa. Seja ela boa, seja ela ruim, mas uma coisa é certa, somos todos um. E se a gente não começar a tentar fugir um pouco dos rótulos, que já são aí de uma forma absurdamente gritante, como a gente pode, de uma forma muito singela, conscientizar, fazer com que as pessoas parem de discriminar, parem de ter preconceitos negativos, como é o exemplo da cara da corda. Ele imaginou uma coisa e no final era outra, porque ele imaginou. Só me ajuda com uma questão nesse exemplo. Mais ou menos faz quanto tempo isso? Já há uns 3 anos esse, Então, da corda. 3 anos, e aí talvez a Jama concorde comigo, já tinha internet bem desenvolvida. Tinha. Então, assim, então aí já respondendo sua pergunta, primeiro, individualmente, cada uma das pessoas estudar um pouco mais, porque eu conversei um pouquinho em particular com a Jama ali, a gente trocando as figurinhas, e parte do problema, na minha opinião, também é o desconhecimento, tanto dos pais atípicos quanto das outras pessoas. Embora tenha se falado muito, e aí a gente talvez entre em algum momento aqui nesse assunto, todo mundo tem TDAH também, já viram isso? Todas as pessoas na face da Terra agora resolveram que tem TDAH. Então, calma lá, pessoal, vamos com calma. Então, para te dar a primeira resposta, eu já passo para nossa profissional, mas na minha opinião é essa, estudar um pouquinho melhor. Porque, embora esse rapaz estivesse, sem dúvida, com boa vontade, todos nós conhecemos aquele ditado da boa vontade, né? Tem um lugar que está cheio de gente com boa vontade, não tem? E é verdade, o conhecimento, ele liberta. Né? Jesus falava, a verdade vos libertará. Foi Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos Exato. libertará. Ele liberta, você tem que saber. Então, conhecimento, consciência, espírito de comunidade, de comunhão, deve existir dentro dos condomínios, independentemente de estarmos falando de famílias típicas ou atípicas. Porque o que a gente busca verdadeiramente quando a gente quer criar os melhores movimentos para dentro dos muros e fora dos muros é essa consciência coletiva. Quando eu tenho uma consciência coletiva, todos ganham, todos ganham. É o que a Jailma falou. Ela não se coloca e nem permitiria se colocar numa situação de vítima. Eu não sou vítima de absolutamente nada. A condição que me veio foi essa. Vamos cuidar dessa condição com dignidade e respeito para com as nossas famílias e com as famílias dos outros. Talvez a ideia que me passa é que sempre tudo é do outro. A responsabilidade Nada é do nosso. Exato. Quem que foi? Foi o outro. Ou aquele caso lá, quem foi? Não fui eu? Isso não é comigo. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Quando eu cheguei já estava assim. A reatividade. É reatividade. É reatividade. A reatividade de você não assumir que você faz parte disso. Você me trouxe uma situação, aconteceu essa semana. Você sabe que eu ministro aula para síndico, então a gente vai treinando a turma. E aí as pessoas têm uma ideia de que o síndico está programado para falar não. E aí eu falei assim, gente, deixa eu te falar, esse negócio de falar não, acontece desde a escola. Por exemplo, tá vocês dois conversando, é a prova difícil para todo mundo. Porque assim é mais fácil de lidar. Quem fala não para tudo é preguiçoso. O que a Jailma tá falando é certo, é muito mais difícil gerenciar as coisas desse jeito. Mas é o jeito certo de fazer. Então assim, eu tenho um problema, me avisa porque eu coloco, mas não quer, infelizmente. Eu não vou falar por todos, mas tenho 3 experiências para compartilhar aqui com vocês com questões neurodivergentes. As 3 só estão de olho em si. Então é muito difícil quando a pessoa está de olho em si, porque aí como que a gente vai conseguir convencer os demais, e aí pedindo até um apoio para você que é atípica, ou da família atípica, como que eu vou conseguir apoio de todo mundo se você primeiro não se apoiar? Então esse é um fato. E o segundo sempre é mais fácil falar não. Educação, minha filha nasceu no auge da pandemia, 2021. Mesma coisa eu fiz, todo mundo em casa, imagina o bebê chorando, dei chocolate pra turma lá. Da mesma forma, uma cartinha singela, gente, olha, tá todo mundo aqui,
né, se ela chorar muito, aí me ajuda a te ajudar, porque eu não tenho nem o que fazer. Eu não tenho nem o pão para levá-la, né? E um pouco antes, 2019, eu me mudei para um apartamento. Na época a gente não tinha filho ainda. E tinha, acho que o vizinho de cima tinha 4 crianças. E eles jogavam literalmente futebol em cima. Eu passava menos tempo em casa, né? Quem trabalha com condomínio chega sempre tarde das assembleias, mas a minha esposa acabava sofrendo um pouquinho. A gente já estava lá uns 4 meses, falou, Jô, realmente tá um pouco a mais do que estou conseguindo aqui. Falei, não, tudo bem, eu vou lá conversar com o rapaz. E aí eu fui daquele jeito, né, subindo as escadas bem devagarzinho, né? Aí, bem quando eu tava indo pra bater na porta, o elevador abre e o rapaz tá chegando, eu indo bater na porta, situação totalmente constrangedora. Mas o cara foi gentil, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa eu te falar, eu sou vizinho aqui de baixo, e não sei, seus filhos às vezes estão um pouco animados aí e tal, não sei o que. Ele, puxa, me perdoa, ficou muitos anos vazia esse apartamento que vocês moravam. Então, por essa razão, embora de forma equivocada, a gente não tomava nenhum partido, porque de fato não tinha ninguém. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou, tal, mas agora que você tá falando, poxa, me desculpa, tá, não vai acontecer mais. E de fato, depois disso, teve uma vez pontual, mas aí dentro da normalidade também. Então, veja que pequenas ações, então não precisamos fazer nenhuma revolução, nenhuma coisa magnânima. Básico, então eu fui lá bater na porta dele, claro, ele foi gentil, mas a gente também, você passa por isso, você orienta o condomínio a falar com o vizinho, fala, não tem como, gente, mas aí como é que vai fazer? Eles querem que o síndico faça tudo. Exato. E uma das questões relacionadas a esse tema, que eu mais me debrucei, é quando eu faço essa ponte, e aí o vizinho diz, por que ele não veio falar comigo? Por que ele não veio falar diretamente comigo? Eu sempre me coloquei aberto para todo mundo. Aí eu falo, olha, é receio, mas eu posso então já colocar vocês para conversar? Por favor, eu gostaria, porque eu vou tentar entender. Então, essa questão também são crenças limitantes que os moradores acabam tendo no decorrer dos seus dias, do seu cotidiano, que os fazem ter esse receio de chegar no outro. Como a gente também tem muitas pessoas violentas, muitas pessoas mal-humoradas, mal-amadas, isso também essa crença começa a crescer de tal forma que a pessoa tem medo da reação do outro. Exato. O bastidor tava bem mais legal do que aqui, viu? Eu vou trazer um pouquinho de bastidor, eu vou falar para ela falar para eu não pegar a ideia dela e eu trago o meu raciocínio. Conta para ele que você falou sobre juntar um monte de gente estranha dentro de uma caixa, que aí eu vou trazer meu raciocínio. Eu tava falando com ele que condomínio foi algo que foi feito para dar errado. E eu ouvi isso no encontro que eu fui no sábado, lá no ABC. E o que acontece? Imagina só, várias pessoas com diversas crenças diferentes, religiosidade, que acredita nisso ou naquilo. Corintiano, palmeirense? Isso, time de futebol, famílias típicas, famílias atípicas, todo mundo dentro do mesmo ambiente. Qual a chance disso dar certo? E esse raciocínio partiu de uma seguinte situação. A pergunta que ela me fez primeiro. Olha, você escolheu casar com sua esposa. Em tese, a filha de vocês não têm ali de vez em quando um atrito ou outro, né? Então, foi a partir desse raciocínio que veio. E aí, pensando, né, sobre esse tema específico. De fato, por exemplo, você estava falando aqui no bastidor, falo para vocês, se tiver gravado aqui um dia, vocês pegam. Você tem um determinado comportamento que em algum momento pode constranger outras pessoas que não estão tão acostumadas com essa situação. E da mesma maneira, minha mãe me criou de uma determinada forma. Para dar um exemplo para vocês, a minha mãe coloca todas as coisas dentro de saquinho, não importa o que é, tudo. Então você vai levar comida dentro, sapato dentro, tudo vai dentro de saquinho. Todas as coisas da face da terra dentro de saquinho. Já a mãe da minha esposa não tinha esse hábito. Então veja, uma coisa pequena. Já. Mas dá diferença, porque a ela incomodava o fato de eu colocar tudo dentro de saquinho. Por quê? Porque eu fui criado dessa forma e a mim incomodava o fato dela não colocar, porque para mim aquilo... Então, a gente tem que aprender a lidar com as diversidades, com as culturas diferentes, religiões diferentes, times de futebol e as pessoas, né? Cada pessoa é única. É única. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu me recordo que teve um condomínio que eles não pensavam em ter filhos, o casal não pensavam em ter filhos de jeito nenhum, mas tinham pets, que eram os filhos de patos. E a moradora do apartamento de cima, ela teve um filho. Ela já tinha, na verdade, um filho adolescente. Tinha lá os seus 18, 19 anos, se é que a gente pode falar que adolescente, 18, 19 anos.
Só um parênteses, nós não fomos adolescentes com essa idade. Não, já mas essa molecada aqui estão adolescentes até os 30 e poucos, mais ou menos. Eles estão atrasando um pouco. Eu me lembro que quando ele foi comprar apartamento com a esposa, ele foi conversar com a vizinha de cima, para saber quem era, para se apresentar, para perguntar do prédio, mas eles queriam saber se tinham crianças pequenas, porque eles não gostavam de crianças. E ela só tinha esse adolescente. Aí ela engravidou, foi uma surpresa. Quando ela engravidou e chegou com o bebê pequeno, o bebê só chorava, só chorava, só chorava. E aí eu me lembro que ela ligou e falou, olha, não tem condições, porque eu comprei o apartamento, eu fui conversar com a vizinha, como é que ela teve um filho agora? Eu falei, mas o que você tem a ver com isso? Aí ela falou, como assim tu tem a ver com isso? Eu perguntei para ela se ela tinha criança, eu falei, escuta, você morava em condomínio antes? Não, eu morava numa casa de rua. Eu falei, tá explicado. Escuta, você não tem nada a ver com isso. Se você não quer que ninguém more no apartamento de cima com criança, compra a unidade. Exato. Compra a unidade, mas tem que comprar outra, e aí, né? Ela falou, não, eu já comprei neste andar, porque só tem mais 2 apartamentos acima. Eu fui conversar com os 2 acima. Era um casal de idosos, que não tinham nem os netos que moram no exterior, e ela com a filha adolescente. Eu falei, você comprou o seu apartamento se baseando no comportamento atual dos vizinhos da época da compra. Pode mudar no outro dia. E aí ela falou, foi desse jeito, eu não consigo dormir, porque a criança... Aí ela foi lá, falou que foi querer ser jeito. Eu falei, conversa com a sua vizinha de cima, ela é muito gente boa, da mesma forma como você a conheceu. Só tem uma criança agora a mais, uma criança. Ela foi lá, falou, a senhora não pode deixar o seu filho no berço? Eu compro o berço para ficar dentro. Ela falou, como assim? Meu filho já dorme num berço. Não, mas aqueles chiqueirinhos. Aí ela, como assim chiqueirinho? Você quer que meu filho fique o dia? É porque ele incomoda. Aí ela falou, olha, você vai fora do meu apartamento agora. E aí viraram inimigas. E ela veio, depois dessa conversa, querer falar com quem? Com a psicóloga síndica. Com a psicossíndica. A culpa foi sua ainda, né, ter sugerido. É porque eu fui falar com ela, você falou que ela ia me receber bem, eu falei, e não te recebeu bem por quê? Porque eu falei que ia comprar um chiqueirinho pro filho ficar o dia inteiro. Eu falei, você é maluca, você tá de brincadeira. Eu falei, olha, eu entendo que você deva se mudar daqui. Aí ela falou, o quê? Você tá me expulsando do condomínio? Eu falei, não estou expulsando do condomínio, estou dizendo que você deve se mudar daqui. Tem outro ditado, né, os incomodados. Eu falei, um condomínio relativamente novo, que as pessoas vão começar a ter mais bebês, um monte de casais, inclusive o seu vizinho lá de cima, eles venderam um apartamento, vai ter um casal agora aí recém-casado normalmente, né? Tendência diferente. Criam-se problemas, e criam-se problemas por falta de comunicação ou zelo pelo seu individualismo, pelo seu egoísmo, sem se atentar à vida alheia. Pessoal, como é que está a segurança fora dos muros do seu condomínio? Comunidade, compartilhamento, colaboração, é com a CoSecurity no seu prédio. Confira! DI by CoSecurity é muito mais do que uma câmera na sua portaria. É um conjunto de serviços integrados conectado ao banco de dados do Smart Sampa, capaz de identificar situações suspeitas e acionar em tempo real nossa central de providências. Além disso, mantém o porteiro em constante estado de atenção, com simulações surpresa durante o turno, reduzindo riscos causados por rotina ou distração. DI by CoSecurity, o olhar implacável que faltava na sua portaria. Olha, a situação das famílias atípicas, ela acaba também sendo bastante desafiadora, porque a maior parte dos condôminos acabam estando numa situação de tipicidade, vamos dizer assim. E aí fica sendo como se fosse uma exceção. E as pessoas acabam entendendo que uma exceção não deve ter os seus direitos ali acolhidos. No entanto, a gente deve trazer aqui que todas as questões de vulnerabilidade possuem uma tutela jurídica. Toda questão de vulnerabilidade. O programa de hoje fala da TEA, transtorno do espectro autista, mas nós sabemos que também são considerados vulneráveis, os idosos também são os vulneráveis,
as crianças, os próprios pets, e a gente precisa entender que essa tutela jurídica, ela existe e ela deve ser observada pelos CEOs dos condomínios, os síndicos, e também pelos seus moradores. Sócios. Seus Seus cotistas. Isso. Né? Então, existe uma proteção legal, e essa proteção legal ela vai subsistir independentemente de qualquer ação por parte dos vizinhos incomodados. Veja Falando bem, em lei, Vanessa. vou até para abrir para você falar de lei. Surgiu um PL, que foi quando eu tive conhecimento, e a Jael falou, ela complementa o que eu vou falar aqui. E aí eu tava vendo lá, eu tava ministrando, né? Tava lá sendo mestre de cerimônias do evento, e a pessoa falando, olha, vai ter uma lei que vai precisar obrigar o condomínio a treinar, tudo mais, aí eu, quando peguei o microfone de volta, falei, isso, parabéns, obrigado aí para quem inventou a lei, porque é mais uma lei para nenhum condomínio querer cumprir, aí depois o condomínio ser multado e ter que pagar o dobro, tal. Aí o pessoal deu risada e tudo mais, e aí a Jaelma falou que tá valendo, né, Jaelma? Conta pra gente aí como é que vai ser isso daí. Eu fico triste, porque será que realmente a sociedade precisava de mais um PL? Não precisava. Por isso Não. que eu falo, tem a tutela jurídica, mas se você pensar moralmente falando, não haveria necessidade de tantas leis se as pessoas criassem, me desculpe, vergonha na cara também, porque é muita falta de vergonha na cara, porque para ficar lendo TikTok, para ficar vendo coisas no Instagram, para ficar lendo notícia pronta, as pessoas querem saber. Agora veja, é uma questão de amor ao próximo, de compaixão ao próximo, de solidariedade humana, de dignidade humana. Precisaria existir? Não precisaria, no entanto, como a gente lida com uma sociedade que efetivamente se acostumou a trazer legalidade escrita, não é? Trazer códigos, trazer legislação, trazer papel. Se não tiver num papel, não tiver no mundo, é como se fosse letra morta, como se não existisse. Então, não precisaria, mas como a gente lida com discriminação o tempo todo, com pré-conceitos negativos o tempo inteiro, se não tiver escrito, até para o síndico é mais difícil ele agir. Quando existe uma situação de anormalidade. Fala pra gente. O que acontece? Esse projeto de lei que foi aprovado, ele obriga o síndico, né, o condomínio, na verdade, acima de 20 unidades autônomas, a dar treinamentos e trazer soluções para dentro do condomínio para a inclusão dessas famílias atípicas na questão de neurodivergência. Por que eu falo que não teria necessidade? Porque realmente é mais um checklist para o síndico, mais uma responsabilidade para o síndico, quando na verdade não é responsabilidade só dele. Previsão orçamentária. Previsão orçamentária, os condomínios não vão querer aprovar um treinamento. Então, o que a gente... Voltando um pouco no que você falou, quais seriam as soluções, né? É a comunicação preventiva, que o meu amigo aqui falou, o Jonas falou muito bem. Mas vamos lá, a gente chegou numa questão de uma pessoa, você deu exemplo, que levou cordas, falta de instrução, falta de conhecimento. Aí eu vou um pouquinho além. O que a gente pode fazer para trazer instrução para essas pessoas? E aí eu trago um exemplo da minha vida. Existe uma pessoa na nossa família que é uma pessoa idosa, que não tem manuseio com a internet, que acha que vai ser muito bem informada assistindo jornais, que só trazem notícias ruins, e não tinha nem sequer consciência dessa situação. E proferia palavras que não eram legais. Mas aí eu falo para você, eu como uma família, uma mãe atípica, e vendo aquela pessoa, essa pessoa não tem instrução. Então eu fui lá e instruí. Então eu convido você, síndico, a fazer essa comunicação, a trazer para dentro do seu condomínio algo que lhe tire do risco, porque está batendo na nossa porta. E o risco vai ser para o condomínio. Embora os condôminos tenham a ciência de uma lei que vai trazer custo para eles, eles não aprovam o treinamento e não vão aprovar. Esse é o grande problema. E eles estão cientes de que eles vão pagar o preço por não terem aprovado um treinamento? Eles estão cientes que eles vão pagar o preço porque eles sequer deram um pouquinho do tempo para ouvir aquela instrução? Então, trazendo aqui para dentro dos muros do condomínio,
e para a proteção do síndico, ele precisa se cercar de opções e de soluções que evitem isso, porque quando chegar a multa, o processo por descumprir, o processo por preconceito, sabe o que vai acontecer? Os condôminos vão culpar você, síndico. Então você precisa se atualizar. Você precisa se munir de pessoas técnicas que tragam soluções para você aplicar no seu condomínio, porque no final do dia é o seu CPF. E quando a gente está numa prevenção, as pessoas não dão valor. As pessoas são reativas, Vanessa, como você falou. Então, quando tiver um processo de uma família atípica, aí todo mundo vai... Por que não preveniu? O síndico tem que estar lá. Está aqui os treinamentos tais dias, está aqui os certificados, os comunicados nos elevadores. A gente precisa criar... Existem pessoas que não têm acesso à comunicação, não porque não querem. Às vezes elas não têm a consciência, não têm a movimentação de pegar um celular, de buscar, não tem. Então, o que você fez com esse rapaz que levou as cordas, olha que desfecho lindo que aconteceu. Porque você foi lá e deu a instrução de que não era assim que acontecia, que não era dessa forma. Ele teve a intencionalidade do coração dele foi muito bonita e generosa, mas ele não tinha informação do que era. Então, foi muito sábio da sua parte intermediar essa conversa. E aí, quando tem um síndico despreparado para esse tipo de situação, é isso que a PL está trazendo. Que os condomínios precisam preparar as pessoas. Porque você é instruída, Vanessa, você sabia como lidar com a situação, mas tem pessoas, principalmente síndicos orgânicos, que não têm, nem síndicos profissionais têm a obrigatoriedade de saber de tudo, mas precisa se informar, precisa se prevenir, porque o problema vem. Mais cedo ou mais tarde ele bate na porta. Bate. A realidade está aí, a verdade é essa, e não tem como a gente negligenciar, nem se omitir, nem ficar em cima do muro dormindo, encostado, e essas coisas acontecendo da pior forma, porque a falta de conhecimento, ela é um denominador perverso para mudança significativa nos prédios. Pessoal, como é que está o mini mercado do seu condomínio? Comodidade, praticidade, segurança e receita. É com a Market for You, confira. O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Essa situação que a gente trouxe das famílias atípicas, de também não se sentirem parte, porque a bem da verdade, todo mundo quer se sentir parte, todo mundo quer pertencer a determinada comunidade. Quando a gente resolve morar naquele CNPJ, naquele condomínio, a gente quer isso, senso de pertencimento. Só que se a gente não tiver uma comunicação ativa com todos os pares daquele sistema, a gente também não tem bola de cristal para saber o que é que está acontecendo. Então, eu recomendo firmemente que todas as famílias atípicas tragam minimamente, pelo menos ao seu gestor, pelo menos ao síndico, para a administradora, que estão naquela situação, para quando qualquer reclamação vier, e as reclamações chegam. Falar que ninguém reclama não é verdade. A gente fala até que as reclamações hoje pedir por problema 2 vezes, né? As reclamações, elas acontecem o tempo todo, mas para a gente, pelo menos, se sentir já munidos e munidas com todas as informações necessárias para fazer a melhor intermediação, para poder tentar realmente ajustar e mediar qualquer tipo de conflito, trazer solução para aquelas famílias. Só que se a gente não sabe, não tem como adivinhar. Se o condomínio não entende, é porque ele também não foi informado adequadamente. E parece bobagem que isso não é uma exposição. Não é uma exposição aleatória. É uma forma de melhorar a condução dos processos para que a harmonia impere para todos os lados. É o ganha-ganha. As famílias atípicas ganham, as famílias típicas ganham, todos ganham porque ali
é tudo família. É tudo família, dividindo o mesmo quintal. É isso, é tudo isso. São sócios cotistas na hora do pagamento das contas e no final são os vizinhos, que são os parentes mais próximos que a gente pode ter dentro do mesmo sistema. Exatamente. E também, Vanessa, as famílias atípicas, elas precisam sair da caixinha. Porque não é vergonha. Família atípica precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, eu não tenho por que não pedir ajuda. Se eu tenho um filho que precisa de condição especial, eu preciso comunicar ao meu vizinho. O síndico, ele é um gestor de pessoas, de diversas famílias multidisciplinares. Imagina vocês, se para a gente gerenciar a nossa casa com 2 ou 3 filhos já é complicado, imagina você gerenciar uma casa com 300 quartos de pessoas diferentes. Então, você, família atípica, ajuda o seu síndico a lhe ajudar. Ele precisa saber. Tá ouvindo aí? Ele precisa saber uma ação simples e que não precisaria de PL, que talvez é um erro não intencional do síndico. Sabe, eu comentei com o Jonas, sabe a atualização de cadastro? Tem lá, se você tem alguma dificuldade de mobilidade física, mas não tem se você tem alguma condição neurodivergente. Mas não é só ter esse questionamento para o morador responder, é o morador responder a verdade. É isso, é verdade. Tem que falar a verdade para poder ajudar. Não existe cura sem o diagnóstico. Se você não fala o que você precisa, não tem como eu te ajudar. Síndico pode muita coisa, pessoal, pode muita coisa. Sim. Mas se ele não tiver todas as informações necessárias para que ele possa agir, fica desafiador. Porque por mais que eu seja uma bruxinha, eu não tenho bola de cristal. Mas tem limitação também, né? Também tem limitação. E a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Né? Eu respeito as famílias que não querem essa ajuda. Eu respeito as famílias que querem ficar mais no anonimato. Eu respeito tudo isso. Só que eu não posso permitir que alguém busque da minha parte como gestora, representando outros síndicos aqui, que a pessoa queira que eu traga uma solução quando eu não tenho todas as informações necessárias. Exatamente. Em cima disso, até uma xará sua que passou por um problema parecido, tadinha, ficou conversando comigo uma hora depois. Também falei com a Jailma ali no particular a esse respeito. Era uma mãe atípica e que, infelizmente, de fato o filho dela estava tendo uma sequência muito grande de crise, então é um condomínio pequeno, então estava realmente incomodando lá a turma, e aí a síndica tentava entrar em contato e ela se justificava com essa situação e ela, né, ficou numa situação muito complicada. Olha, se eu receber multa, eu vou entrar na justiça. Bom, aquela coisa que a gente já sabe como é que acontece. Bom, aí ficou acho que uma semana sem ter nada, e aí teve um determinado barulho, mas que não parecia uma criança debatendo. Pois bem, aí fotografaram, filmaram, e essa família estava fazendo uma festa, família atípica. E aí quando a síndica foi falar, ela falou assim, mas eu também tenho o direito de me divertir. Aí a síndica olhou para mim, Jonas, mas quando a criança dela tá fazendo barulho, ela me justifica com a criança. Agora ela pode fazer barulho com os demais. Eu falei, pois é, em cima do que a gente conversou Dois pesos antes. e duas medidas. Exato. Né? É a questão da sociedade do direito. Eu tenho direito, mas esquece o dever. O dever vem antes, gente. Eu, como mãe atípica, eu tenho o dever de encontrar soluções para o meu filho entrar dentro da sociedade sem ferir o direito do outro. Aí eu posso fazer barulho, mas quando o outro faz barulho, meu filho entra em crise, então o outro não pode? Não. Então, assim, eu sou família atípica, o meu filho tem vários direitos, mas porque ele tem, eu vou negligenciar o desenvolvimento dele? O meu filho tem direito de passar à frente das filas. Eu não quero usar esse direito. Eu quero ensinar o meu filho a esperar. Não é porque eu tenho esse direito que eu tenho que usar esse direito. Eu só vou usar esse direito se realmente for necessário. Então, as famílias atípicas precisam se conscientizar, porque amanhã você, mãe, você, pai, pode não estar aqui. E aí? Então, eu quero treinar o meu filho dentro das condições dele, das limitações dele, a ser o melhor, a cumprir o máximo de regras que o mundo tiver. Para que ele só use desse direito
quando ele realmente for necessário. Eu não quero ele sendo rotulado. Então, famílias, ajudem o síndico, ajudem os seus vizinhos a lhe ajudarem. Eu tenho certeza, Vanessa, por mais que existam pessoas muito más, mas a maioria são boas. A maioria é boa. Só precisa de uma conversa. Se eu chegar no meu vizinho e falar assim, olha, vizinho, eu tenho um filho atípico, quando você for ligar o som alto, me avisa que eu ponho o fone, eu dou um jeito, eu não quero tirar o seu direito de escutar a sua música, mas me ajuda. Ele vai, ô vizinho, eu tô querendo escutar um rock. Tá bom, é meu dever dentro da minha casa. Se for um piseiro, você vai dançar junto, certo? Exato. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu ser atípica, eu ser uma família atípica, eu ter um filho atípico, não me isenta do meu dever. É sobre isso. Respeito cabe em qualquer lugar, independentemente de qualquer situação que todos nós podemos estar envolvidos. E no final, todos somos um. Todos somos diferentes, cada um da sua forma. Todos somos um, todos somos singular. Também podemos ser plural. Quando a gente fala em plural, entram os comos. Como eu posso fazer isso? De que forma eu posso fazer isso? Então, um pouco de compaixão, de empatia verdadeira, de tolerância, de amor ao próximo, com certeza já serão ingredientes incríveis, junto com a comunicação, para que a gente possa se libertar dos rótulos e se libertar mais ainda da desarmonia condominial. Porque se a gente resolveu dividir o mesmo quintal, a gente precisa ter um amor fraternal uns pelos outros. E a gente termina por aqui, agradecendo a sua audiência e agradecendo esses convidados incríveis que vieram aqui hoje para fazer a diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.